Olá, meus amigos de Ferraz de Vasconcelos, eu sou o Danilo Santos do canal Delta. Estamos aqui para mais um assunto super interessante para você. Eu tenho recebido muitas denúncias, muitas reclamações de que existem moradores de rua na cidade. Na verdade, existe em todo o Brasil, infelizmente, principalmente nesse momento de frio, né? É quando essas pessoas mais sofrem. E eu fui tentar buscar, tentar entender o que a cidade oferece para essas pessoas. Eu estive na Secretaria de Assistência Social com o secretário Rodrigo e em alguns equipamentos dessa secretaria. Vamos conferir? Olá, para você que acompanha o canal Delta, estamos aqui na Secretaria de Assistência Social com o secretário Rodrigo e com a Cíntia. Rodrigo, hoje o nosso foco será com relação a moradores de rua. Como é que funciona o processo? Qual que é o trabalho da Secretaria de Assistência Social com relação a esse público? Bom dia, Danilo. Prazer recebê-lo aqui. Em relação à pessoa em situação de rua, ele é um trabalho totalmente orientado pelas normativas do governo federal, né? Que é o estabelecido pelo Sistema Único de Assistência Social e pela tipificação do serviço socioassistencial. Né? A população de rua no nosso município, ela tem dois atendimentos diretos, que é o nosso CREAS, nosso Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e o nosso acolhimento institucional para adultos e famílias. Né? Então, todos os procedimentos junto à pessoa em situação de rua é executada, é atendida por uma equipe técnica desses dois equipamentos que temos no município. Como é que funciona esse fluxo? E realmente funciona? Como é que é a capacidade disso? Bom, o nosso atendimento, o primeiro atendimento técnico, a porta de entrada, como você disse, é o nosso Centro de Referência Especializado, o CREAS. Nós temos um técnico de referência, né, um assistente social ou a psicóloga do equipamento que faz o primeiro atendimento, encaminha ele para a casa de acolhimento e lá são feitos todos os trabalhos técnicos pertinentes a caso, no caso individual. Todos eles têm um atendimento individual, um prontuário individual para ser trabalhado e trabalhar a cidadania da pessoa, a promoção da pessoa, inclusive com documentos, acompanhamentos, encaminhamentos para outras políticas públicas como saúde, emprego e demais políticas que o município pode ofertar. Isso acontece no município, a nossa casa de acolhida tem todo o aparato para isso, atende as normativas do governo federal e vem sendo realizado um pouco mais de um ano na nova estrutura que montamos. Por que nova estrutura? Anteriormente, a cidade contava com uma casa de passagem que ficava lá no Cambiri, ou seja, a pessoa em situação de rua, né, que se encontra em situação de rua, está em situação de rua, então ela não está lá porque ela quer, ela está lá por uma questão, por algum problema social ou um outro tipo de problema que levou ela a essa situação. E quando chegava ao CREAS, né, ela teria que ir a pé até o acolhimento do Cambiri, da Dom Pedro até o Cambiri. Isso acaba sendo já um atendimento equivocado, então nós mudamos. Né? Nós mudamos a modalidade de atendimento, passamos de casa de passagem para acolhimento institucional para adultos e famílias. E mudamos também de endereço. Né? Hoje ela fica na Sudmenuce, que é próximo ao centro, é próximo ao CREAS, para facilitar tanto o atendimento quanto o acompanhamento desse usuário da política de assistência. Nós não podemos simplesmente colocar eles no Cambiri, deixar eles no Cambiri totalmente isolado. Qual a política de cidadania, qual a inclusão dessa pessoa que eu estou fazendo, deixando ela longe de postos de saúde, deixando ela longe de hospital, deixando ela longe de escola, deixando ela longe da acessibilidade que proporciona para ela diversos outros mecanismos. Eu não posso simplesmente isolar, eu tenho que trazer ela para cá, tentar inserir ela novamente na comunidade, de uma forma correta, justa e sempre técnica. Estamos aqui no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, para falar com a Regina Célia, né? Regina Célia, que é responsável aqui pela unidade, que vai falar um pouquinho para a gente como é que é o fluxo de atendimento, como é que funciona isso, como é que eles costumam chegar aqui, eles chegam sozinhos, eles são indicados, são trazidos por alguém? Geralmente eles chegam sozinhos, né? São os próprios moradores em situação de rua que acabam conhecendo a casa, né? No caso, que é o SAIAF, né? Que é o centro de acolhida, né? Para os moradores, pessoas em situação de rua, indivíduos e famílias. Então, independente. Às vezes pode ter uma família que está na rua e a gente acolhe. Então, geralmente, o que mais funciona mesmo é o boca a boca, né?
A casa existe em Ferraz e a porta de entrada é o CREAS, porque se tratando de pessoa em situação de rua, a porta de entrada é do CREAS. Isso não quer dizer que a partir do momento que a gente fecha a casa, que aqui a gente fica funcionando no horário das 8 às 17 horas, que eles não vão entrar na casa. O lema é, eles entram na casa porque um acaba falando pro outro e acaba levando eles na casa, a casa acolhe, eles vão ter direito ao banho, ao jantar, geralmente que isso acontece no final da tarde, e no caso a acolhida da própria assistente social de lá, se for fora do nosso horário, para fazer esse atendimento lá. E aí no dia seguinte eles vêm até aqui para poder contar um pouquinho da sua história, para a gente poder entender. A gente fala que a gente referencia aqui no CREAS, para poder entender como que ele chegou aqui em Ferraz e o que ele espera da gente, né? Porque todos eles muitas vezes estão na rua sem ter assim uma perspectiva de vida. Então é exatamente para trazer isso e levar eles de volta ao seio familiar, né? E quando eles vêm direto, que é no nosso horário de funcionamento, a mesma coisa. A gente faz a acolhida, a primeira escuta, né? Todos os técnicos aqui, tanto assistente social como psicólogo, qualquer um faz a escuta e a gente faz o encaminhamento para casa que nós temos aqui em Ferraz de Vasconcelos. O que acontece quando não tem vaga disponível? Isso acontece com frequência? Não, o fato de não ter a vaga não impede que ele seja atendido pela assistência social do município? Não. Geralmente, se não tem a vaga, ele é acolhido pela casa, sim. Ele pode ter um banho, né? Uma troca de roupa, né? E um prato de comida. Ele vai ter. E nós mesmo, enquanto CREAS, e às vezes a própria casa, a gente indica ele para um outro acolhimento. Porque o acolhimento acaba sendo rotativo. Então, eles mesmos sabem, se não tem aqui, tem em Poá, se não tem em Poá, em Suzano. Então, entre eles, mas pelo menos um banho e um prato de comida e uma boa noite de sono, quando eles querem, tem. A boa noite de sono, a gente fala quando eles entram nesse horário das 17. Mas eu abro aqui às 8, às vezes eu tenho às 9 horas da manhã alguém querendo um banho e um café, alguma coisa, entendeu? E essa casa é aberta para ele entrar. Nós falamos aqui do caso do paciente, né, que ele vem até aqui, da pessoa em situação de rua que vem até aqui buscar um auxílio. Mas, além disso, existe um trabalho ativo por parte do CREAS, o CREAS ir até buscar essas pessoas na rua? Na verdade, seria um nome que a gente dá, é abordagem social, né? Abordagem social, a gente precisa de uma equipe. A gente tem, no caso, a gente acaba sendo voluntário, né? O próprio CREAS faz. O que acontece, que a população não entende, é que quando você vê uma pessoa em situação de rua, a gente pode até abordar ela para ela oferecendo o nosso trabalho, o nosso serviço, que seria essa casa de acolhimento. Mas eles aceitarem, a gente pode levar. Se eles não aceitarem, a gente não pode obrigar. Não pode obrigar, né? O que muitas vezes essas pessoas acabam alegando para não ir? Eles dão algum motivo, alguma justificativa para não aceitar a ajuda do município? Né? Eles falam que já estão acostumados em ficar em situação de rua e é o que eles querem, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas são muito solidárias na rua, né? Então, isso facilita com que eles fiquem na rua. Porque você vê uma pessoa em situação de rua, muitas pessoas acabam achando que estão ajudando, onde dão dinheiro, onde dão um pacote de bolacha, onde dão um pedaço de pão, e com isso elas vão ficando, porque elas sobrevivem. O comércio hoje mesmo, ele se reúne, dá marmitex para as pessoas, você passa na rua hoje, a gente vê que tem pessoas com marmitex, tudo. Então, isso faz com que as pessoas fiquem mais na rua, né? Então, eles entendem que para eles está bom, é o que basta. Estamos aqui com a Silvia Regina e com o Ronaldo, que são do Olha Eu, são responsáveis aqui, né? A Silvia é técnica, certo? Sim. E o Ronaldo é o coordenador, né, dessa casa de acolhimento, e vão explicar um pouquinho para a gente como é que funciona, qual que é a rotina de quem chega até aqui. A proposta do serviço é construir um novo projeto de vida com os usuários. Então, há todo o processo de escuta, né, de encaminhamentos. Muitos deles chegam sem documentos, nós encaminhamos para tirar documentos. Muitos deles chegam com algum problema de vícios, né, são drogaditos ou
ou alcoólatras. Então o nosso papel é encaminhar para tratamento pela rede, né? Temos o CAPS AD, que é nosso parceiro aqui, e então há todo um trabalho em cima, são encaminhados para trabalho, né? Então há todo um trabalho com o usuário a partir do momento que ele adentra o nosso serviço, né? Junto com a rede de serviços do município, né? Junto com a rede de serviços socioassistenciais, o CREAS, o CRAS, o órgão gestor, enfim, né? E principalmente com a saúde, né? Que muitos deles, como eu disse, com problema de alcoolismo e são drogaditos, então a gente precisa estar bem próximo com a saúde. Perfeito. Qual que é o trabalho, qual que é o papel da assistente social nesse contexto? Então, é articular mesmo esse processo de ressocialização, como foi falado pelo Ronaldo, né? Então, assim, quando eles chegam aqui, eles chegam num estado vulnerável, né? Por estar em situação de rua, e a gente sabe que quando chega nesse processo de situação de rua é porque eles já passaram por outras situações de rompimento de vínculos familiares, sociais, comunitários, né? E aí o nosso papel aqui é fazer essa ressocialização, é trabalhar com eles para que eles consigam sair, superar essa situação de vulnerabilidade e voltar, né, para as questões de trabalho, saúde, como foi colocado aqui. Perfeito. Eu vi que vocês também têm um trabalho de procurar a família, né? Quando eu cheguei aqui eu vi que vocês, né, faziam um trabalho parecido. Sim. Na maioria dos casos, consegue se encontrar a família ela recepciona essas pessoas de volta? Como é que funciona isso? Então, todo é um processo, né? E cada caso aqui é um caso. A gente consegue sim fazer essa retomada de vínculos com a família, e algumas não estão dispostas, né? Porque assim, já tiveram algumas situações lá atrás que tornaram difícil esse reconvívio, né? Então a gente tem algumas limitações, mas boa parte das famílias tem conseguem retomar essa convivência, fortalecer esse vínculo que muitas vezes está adormecido ou perdido. Quando a pessoa chega aqui, como é que funciona a rotina durante o dia? À noite ele vai dormir, de manhã, qual que é o processo? Ele toma um café da manhã? Como é que é feito o trabalho? Sim, de manhã todos acordam no mesmo horário, né? Há uma rotina estabelecida, entre 6 horas, 6 e meia, até às 7 horas todos acordam, tomam café e todos eles estão com encaminhamento para algo, né? Seja tirar documento, seja em busca de trabalho, seja algum encaminhamento para a saúde. Então todos eles têm os seus compromissos fora daqui, né? Então durante o dia o serviço é assim como você está vendo, ele é muito tranquilo, né? E nós temos aqui uma parceria com o Bom Prato, onde eles almoçam, né, no Bom Prato e não pagam nada. Então a gente dá um tiquezinho para eles, todos eles almoçam no Bom Prato. E a partir das 4 horas eles começam a chegar, né? Aí a rotina da noite, eles chegam, tomam banho, né? Tem a sala de televisão, algumas vezes por semana, né, nós colocamos algum filme para eles, mas não é um filme qualquer, um filme com algum propósito. Realizamos algumas atividades socioeducativas, né, algumas rodas de conversa com eles durante a noite, até o horário de dormir. Eles jantam por volta de 6, 7 horas, né, entre 6 e 7 horas eles jantam, e às 22 todo mundo se recolhe. Então a rotina basicamente é essa. E nesse período, óbvio que todos os dias, não todos, mas todos os dias nós fazemos um atendimento técnico com eles, para receber as devolutivas, inclusive, dos encaminhamentos que foram feitos. Então, todos os dias, eles têm que nos devolver, né, aquilo que nós os orientamos, né? Então, ele tem um encaminhamento para tirar um documento, ele tem que trazer no mínimo um protocolo aqui para poder mostrar que realmente ele foi atrás daquilo. Até para dar sequência nas ações, né? Porque as ações elas são colocadas, a gente faz um projeto de vida com eles, né? Em cima daquilo que eles querem, porque a gente respeita o nível de autonomia de cada um, e nós fazemos um projeto de vida. E aí nesse projeto a gente vai eliminando etapas. Então, qual a sua prioridade neste momento? A prioridade é a questão da documentação. Então, vamos resolver a questão da documentação.
foi lá, voltou, resolveu a documentação, agora nós vamos para essa outra questão. Então a gente vai trabalhando por etapas com eles. Então essa devolutiva é nesse sentido, da gente estar acompanhando, né? Então a gente encaminha e acompanha os encaminhamentos que foram feitos, as propostas de intervenções que foram feitas. Você pode citar alguns casos, não sei se vocês vão ter números relacionados a isso, os casos de sucesso, pessoas que entraram aqui pelo... Temos vários, né? Bastante casos de sucesso. Casos que voltaram para a família. Bem bacana mesmo. Vários casos que nós conseguimos encontrar a família. Que nem ou que ganharam autonomia, né? Que, autonomia financeira para... Recentemente, um senhor que esteve conosco aqui, era um padeiro, estava numa situação de rua aqui em Ferraz, desempregado, ficou desempregado, ele foi despejado, enfim, ficou na rua. Esse é um caso de uma pessoa que não usava álcool e nenhum outro tipo de droga. Problema financeiro. E nos procurou, veio encaminhado até pelo CREAS, e com 3 dias ele conseguiu arrumar trabalho aqui numa padaria aqui em Ferraz, permaneceu conosco uns 3 meses, até o período dele se organizar. Há casos de pessoas que vêm, que nem são daqui, são do interior do estado, são de outro estado, e que está há 5, 6 anos. Lembro-me de um caso de um rapaz novo, não tinha 40 anos, né, o Márcio, de um rapaz novo que era de São José do Rio Preto, perdeu o contato com a família, com todo mundo, estava 5 anos longe de casa. Nós conseguimos, né, entrar em contato com a cidade, com o Serviço de Saúde de São José do Rio Preto, localizar a família dele, e a família o recebeu de volta. Enfim, há vários casos nesse sentido. Assim. Até um bem interessante agora recente, né, que era um caso de drogadição, como a gente falou aqui agora há pouco da questão da drogadição, de uma busca ativa realizada pela gestão e pela casa, lá na Praça Central, onde nós identificamos um usuário que disse naquele momento ele estava bem debilitado mesmo, ele disse, olha, eu quero, então quero o acompanhamento da casa, veio para cá, nós começamos um trabalho com ele, passou a ser acompanhado pelo CAPS, AD, que é nosso parceiro, assim, né, bem eficaz e importante nessa demanda, e aí ele conseguiu um trabalho e hoje ele tem autonomia financeira, retomou a convivência familiar, né, com a filha que ele não via há muito tempo, a mãe, a irmã, ganhou a confiança de novo da família. Hoje ele está morando no centro de Ipoá, né, trabalhando lá em Ipoá, está super bem, é um caso bem interessante também e recente. A senhora, Rosilene. Dona Rosilene, a senhora está aqui há quanto tempo? Aqui ia fazer... Uns 2 meses. 2 meses. Uns 2 meses? Tá gostando aqui? Tô adorando, sempre adorei. Mas existem casos de evasão, casos de pessoas que saem, não retornam, é muito frequente ou não? Existe. Sim. Então, aqui é importante deixar algumas coisas claras, né? Por exemplo, aqui é um serviço que é um espaço que ele é coletivo. Então, antes de falar da evasão, a gente precisa dizer que aqui tem algumas normas, né? A gente tem algum regramento a seguir para as pessoas conseguirem conviver. Sim. Né? São pessoas de diferentes histórias, diferentes culturas, pessoas de lugares diferentes. Então, se nós não tivermos nenhum tipo de regramento, a gente não consegue, né, que essas pessoas convivam no mesmo espaço. Há pessoas que passam por aqui 2, 3 noites e desaparecem, não dá nenhuma, né, a gente não sabe o que aconteceu, mas não são casos raros, né? Isso são casos assim frequentes. Porque quando a gente fala em pessoas em situação de rua, nós temos alguns tipos dentro desse segmento tem diferentes perfis, né? Tem aquelas pessoas que elas estão no trecho, né, que são chamadas de trecheiros, que eles estão passando. Então, muitas pessoas ficam aqui 3, 4, 5 dias e vão para o seu destino, né? Vão correr o trecho. Então, por essa razão, há vários tipos de casos que a pessoa passa por aqui, fica 2, 3 dias e vai embora, ou outros que se desligam automaticamente, ficou 30 dias conosco aqui e fala, não, eu preciso ir embora, eu quero ir embora, né? E pede para ir embora. Isso é comum, não é nada
E há aqueles casos que permanecem por mais tempo, né? Porque são esses casos que aderem a todos os encaminhamentos que a gente faz, aderem às orientações do serviço, que aderem a algum tipo de tratamento, seja no CAPS-AD, seja, né, adere ao tratamento, adere está em busca de se estabelecer pela região, pela cidade, como o caso desse menino, que nós nem acreditávamos nele, para dizer a verdade, né? E de repente o menino ia trabalhar de paletó e gravata. Sim. E é legal também pontuar nessa questão das regras, né, que há regra sim de convivência. Essa regra foi construída em conjunto, né, com a casa Sim, e com eles. E com eles. Então, horários foram todos discutidos junto com eles. A gente faz reuniões assim de tempo em tempo com eles para atualizar essas regras, para adequar ou para manter, mas sempre com a opinião deles. As regras são decididas em conjunto, o conjunto com o serviço, em conjunto com eles. E tem também aquela situação da flexibilização de algumas regras. Há situações que a gente flexibiliza em relação ao horário, por exemplo, algumas situações que, né, então além de ser construída com eles, há uma flexibilização. Então, dizer que às vezes eles não ficam por não cumprir a regra, porque eles têm uma certa dificuldade mesmo de estar muito tempo em situação de rua, de não aderir a algumas situações. Mas é feito vários trabalhos junto com eles para que eles tenham adesão a essas regras. É isso. Você conheceu aqui como é que funciona a Casa de Acolhimento de Ferraz de Vasconcelos, que eu tenho certeza que muitos nem sabiam que existia, né? Que é um convênio entre a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos e o OIAEU, né? Que é uma entidade que atua em vários segmentos aqui dentro da cidade. E agradecer aí os esclarecimentos de vocês. Muito obrigado. É isso aí, espero que esse vídeo seja útil para você. E para você que quer saber os endereços, o CREAS fica na Avenida Dom Pedro, número 246, em Ferraz de Vasconcelos, ao lado da Câmara Municipal. Já a Casa de Acolhimento, né, que é gerenciada pelo OIAEU, fica na Rua Sud Menuci, número 416. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.